Nosso bate-papo hoje no Jornal da Band é com Tatiane Costa, ela que foi eleita vereadora em Sorocaba na eleição, na último pleito aqui em Sorocaba no primeiro turno, com 6.012 votos. Tatiane, primeiro, obrigado por estar conosco, por ter aceito o nosso convite para vir bater papo. Queria que você primeiro se apresentasse. Você é de Sorocaba, não é de Sorocaba? Qual o bairro que você morou, onde você estudou? Enfim, conta um pouco da sua trajetória na cidade. Boa noite. Boa noite, é um grande prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. Quero dar boa noite a todos os ouvintes também. Bom, meu nome é Tatiane Costa, eu tenho 28 anos. Nasci em Sorocaba, morei a maior parte da minha infância na Parada do Alto. Estudei ali na Josefa Rodrigues Fernandes, que hoje é o ETEC, foi minha primeira escola. Depois eu fui para o Sorocaba Leste. Depois, até a 8ª série, estudei no Francisco Eufrásio Monteiro. Fica ali na Barcelona. E no final eu terminei no Berrenbach, que... Saiu da Barcelona e foi para Santa Rosália? Para Santa Rosália. Era especificamente ali no Jardim Maria do Carmo, que eu morei. E eu fui principalmente pro Berrenbach, porque eu já estudava no Conservatório de Tatuí. Voltando um pouquinho, eu estudei na Fundec, um curso de piano. E eu entrei ali com 10 anos, mais ou menos. Fui a primeira mulher a me formar pianista pela Fundec aqui em Sorocaba. E estudei também no Conservatório de Tatuí, onde eu me formei. Então, eu fui pro Berrenbach porque lá a diretora, ela incentivava muito os alunos que faziam estudos de instrumentos musicais. E ela permitia que a gente faltasse uma vez por semana. Claro que a gente tinha que fazer todos os trabalhos e tudo mais. Mas todos os músicos de Sorocaba que estudavam no Conservatório de Tatuí iam estudar no Berrenbach, porque a gente podia faltar uma vez por semana da escola e continuar nossos cursos. Porque esses músicos, todos esses músicos tiveram essa oportunidade no Berrenbach e viraram profissionais. Então, foi muito importante estudar no Berrenbach. E me formei também no Conservatório de Tatuí. Morei em Sorocaba da vida inteira até 2016. Em 2016, eu fui para São Paulo, que eu passei na Unesp. Estudei no Instituto de Artes da Unesp e lá eu fiz curso de piano. Então, eu sou bacharel em piano. Me formei lá em 2020. Morei em São Paulo até 2022. E foi aí que eu fui expulsa do meio artístico por ser de direita. Tá, a gente vai entrar nesse assunto só para... Hoje, independente de sua atividade profissional, você leciona, você tem outra atividade profissional, qual que é a sua atividade profissional? Então, até um pouquinho antes da pré-campanha, eu estava dando aula de piano. Até 2022 eu tocava em orquestra, tocava na Orquestra de Guarulhos, tocava em outras orquestras também, fazia um trabalho ou outro, e tinha vários alunos. Fui deixando aos poucos, conforme fui entrando na política. Trabalhei um pouco também com a doutora Maria Emília Gadelha, em São Paulo, que é uma médica muito conceituada. Então, ela tem uma clínica de medicina integrativa. Então, lá eu estudei muito com ela ali, né? A gente acaba estudando, trabalhando ali junto. Então, eu entendi muitas coisas da área da saúde também. E isso é inédito, porque eu nunca falei sobre a área da saúde. Mas ali, trabalhando com ela, eu fui tipo uma assistente pessoal dela. Então, eu aprendi muito dessa área também. E fui me desvinculando aos poucos até chegar aqui na política. Mas meu trabalho mesmo como pianista em orquestra foi até 2022, que foi quando eu fui expulsa do meio artístico. Então, aí você foi expulsa, você vai contar essa história pra gente, mas essa veia política, ela começou quando? Quando é que nasceu essa veia questão política? Você sempre acompanhou política, sempre leu sobre política, foi algo que nasceu de repente, principalmente a partir de 2018? Na verdade começou em 2016, quando eu saí de Sorocaba e fui pra São Paulo. Quando eu cheguei na universidade, eu não sabia o que era direita e esquerda. Eu não tinha noção, mas eu venho de uma família cristã e conservadora. Quando eu cheguei na universidade, eu tive um choque por ver como aquele ambiente, ele é principalmente para formar militantes de esquerda. E quando eu entrei ali, eu vi que eu estava num mundo totalmente estranho e que eu tinha que ficar em silêncio perante as coisas. Os meus próprios princípios. Eu não podia mencionar, porque senão... Você era excluída? Eu era excluída. Uhum. E eles, já no início, eles começaram a falar em fazer greve. E eu achei muito estranho. Por que os alunos querem fazer greve, sendo que o povo já paga a universidade para nós? E eles falavam que eles queriam auxílio alimentação, auxílio moradia, vale xerox. Eu falava, mas se você quer tudo isso, você tem que trabalhar. O povo já está pagando a universidade. Por que quer todos esses auxílios? Para mim, isso não entrava na minha cabeça. E eu fui participando das reuniões e um dia eles falaram que eles queriam Bolsa Maconha. Porque eles precisavam do momento deles de diversão.
E eu falei, não, eu acho que eu tô ficando doida de estar ouvindo isso. Como assim? O povo tem que pagar a Bolsa Maconha. E aí eles fizeram várias reuniões e ia ter o dia da votação para ver se ia ter greve ou não. Os músicos, mesmo sendo de esquerda, a maioria já trabalhava. Então, os músicos chegam na universidade, mas como a universidade é pública, a gente já tem que ter um domínio muito grande no instrumento. E a maioria dos músicos já estavam dando aulas para iniciantes ou tocando em orquestras, então os músicos não tinham esse pensamento de assistencialismo. Mas a parte de artes visuais e artes teatrais queria muito esse assistencialismo. E tivemos uma reunião no meio-dia até as 14h. Às 14h teve votação. E na votação, como os músicos estavam ali, e os músicos eram a grande maioria na universidade, deu que não ia ter greve. Chega às 6h veio um comunicado falando que não valeu a votação. E que no dia seguinte eles fariam uma nova votação. E aí, fomos lá no dia seguinte, eles estenderam essa reunião, meio-dia, até 6h. Por quê? Porque 6h os músicos não estavam mais lá para votar. E é o que aconteceu, os músicos não estavam lá para votar, só tava a galera de artes visuais e artes teatrais, porque os músicos estavam trabalhando e eles ganharam. Então ali a eleição não foi ganha, eles tomaram a eleição de nós. E foi várias coisas que foram acontecendo até chegar 2018, ano de eleição. E todo mundo já ficava falando Lula, Haddad. E eu via que eu não podia falar. Principalmente porque eu tinha muitos amigos homossexuais. E eu falava, eles vão ficar chateados comigo se eu me posicionar. Então, mas eu sempre tive uma personalidade que não consigo ficar quieta, que eu quero falar minhas opiniões. E eu comecei no Facebook, escrevendo algumas frases. A primeira que eu falei foi: aqueles que mais falam sobre o amor são os primeiros a te odiar quando você pensa diferente deles. Aí vem minha segunda frase: aqueles que mais falam em liberdade são os primeiros a te aprisionar quando você pensa diferente deles. E na minha terceira frase veio o meu cancelamento. Eu falei: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aí foi o momento que eles começaram a me desrespeitar de todas as formas. Você foi discriminada, né? Sim. E aí foi o momento que eu falei assim: eles não estão respeitando o que é mais importante pra mim, que é a minha fé. Então por que eu vou ter medo de me posicionar? Aí foi o momento que eu falei assim: não, eles não respeitaram o que é mais importante pra mim, então eu não vou ter medo de me posicionar. E foi a partir daí que eu comecei a me posicionar. E aí vieram diversas ameaças, os professores me intimidando. Professores também. Professores também. Feministas, que falam pelos direitos das mulheres, que vão proteger as mulheres, falando que eu poderia ser morta e espancada na rua, que elas não fariam nada pra me ajudar. E foi assim, era ameaça em cima de ameaça. Eu fui me posicionando sempre, mas... E você estava sozinha nessa? Não tinha ninguém do seu lado? Tinha alguns Alguém que compartilhasse? Tinha alguns que vinham falar comigo, mas assim, em off, nunca se posicionaram também. Não queriam se expor. Não queriam se expor. Mas eu era muito focada nos meus estudos também. Então, logo que passou a eleição, eu excluí minhas redes sociais e foquei muito nos meus estudos. E isso foi até 2020. E me formei em 2020. 2018 eu entrei também em tocar na Orquestra de Guarulhos. E o meio musical é muito pequeno. O pessoal que eu estudava era o pessoal que também tocava na orquestra, todo mundo se conhecia. E aí passou 2020, 2021, eu a vida inteira estudei música, desde os 5 anos de idade. Aí eu pensei comigo, quero estudar outra coisa também. Eu fiquei pensando, quais são outros assuntos que eu me interesso? Falei, já tive bastante embate sobre política, acho que eu quero estudar de fato, porque... a minha única base para as minhas discussões políticas era a Bíblia, por ser cristã. Então era a minha única base. Eu falei assim, mas eu quero estudar, ler outros livros e tudo mais. E aí eu comprei diversos livros, entrei no curso de filosofia do professor Olavo de Carvalho, e ali comecei a estudar e começou a abrir os meus olhos para a guerra cultural que a gente vive. E eu me senti, não sei se vocês já assistiram o filme Pianista, tá acontecendo toda a guerra. Sim. E ele está ali, tocando piano. E eu me senti literalmente. A guerra está acontecendo, existe uma guerra cultural e eu estava ali, tocando piano. E as coisas foram mudando, mas eu nunca imaginei que ia entrar para a política, mas a minha mente estava se abrindo para isso. E 2022, em janeiro de 2022, foi a última quarta-feira de 2022. Eu orei a Deus, agradeci por tudo que Ele tinha feito na minha vida, porque Ele tinha realizado muitos sonhos meus. Até sonhos que eu achava que eram impossíveis, eu estava com 25 anos, e Deus tinha realizado.
por exemplo, tocar numa orquestra. É muito difícil um pianista conseguir tocar numa orquestra. Por exemplo, tem 24 violinos. Piano tem um. Quando tem orquestra ainda? E eu tava fixa em uma orquestra e tocava em outras também. Então eu tava muito grata a Deus. E eu pedi a Deus que, a partir daquele momento, eu queria viver o propósito dele na minha vida. Falei, não importa o que aconteça, se eu tenho que mudar de profissão, mas eu quero viver o propósito do Senhor na minha vida. Em 3 dias, tudo na minha vida começou a mudar. Eu fiz um vídeo no TikTok. Pra pegar do TikTok, era um vídeo sobre política, mas era um vídeo de brincadeira pra colocar no meu Instagram de pianista só nos stories. Então nem era pro TikTok de fato. Eu dormi com 30 seguidores, acordei com 1.000 seguidores. Em um mês eu tinha 10 mil seguidores. Aí eu falei assim, vou fazer um Instagram também de política. Fiz dia 15 de março de 2022, eu fiz esse meu atual Instagram de política. E rapidamente eu também comecei a colocar meus vídeos tocando piano, hino nacional, hino da independência. E rapidamente começou a viralizar também. E é o que aconteceu que em junho, o pessoal da orquestra descobriu esse meu Instagram de política. E o que eles sempre falavam era, você fica quieto ou a gente vai te silenciar. E aí eu tava tomando uma dimensão muito grande. E aí quando o pessoal da orquestra viu isso, uma semana antes de eu ser praticamente expulsa da orquestra, uma professora, antiga professora minha da universidade, ela fez uma lista de músicos que eles consideravam neofascistas. E eles falavam que eles iam fazer bullying com esses músicos e que eles iam expulsar do meio artístico. E ela até falava, eu como professora estatutária, eu tenho a liberdade na sala de aula de fazer bullying com esses alunos. Ela fala claramente. E passando uma semana que ela fez esse grupo, falou tudo isso, foi que na orquestra os músicos falaram. Até hoje, a gente só ficou na ameaça, mas agora a gente de fato vai partir para agressão, porque você extrapolou os limites. E aí eu fiz boletim de ocorrência, falei com o maestro, falei com o secretário da Cultura de Guarulhos, mas eles estavam ali todos juntos e não fizeram nada para minha proteção. Então por isso eu não voltei mais para a orquestra, porque eu sabia. E eu falei, então, se vocês não podem proporcionar nada pela minha segurança, posso levar um segurança comigo? Eles não aceitaram e me excluíram do repertório. E eu tinha solo como pianista no Festival de Campos de Jordão, que é só o principal festival. É o maior festival na América Latina. E eles me excluíram disso e os músicos que me ameaçaram, não. E aí foi um momento que realmente eu saí do meio artístico. E um mês antes eu tinha ido no CEPAC, que é o evento de conservadores, que todos os deputados se encontram ali. E eu era mais uma dos jovens que estava ali, conhecendo, que foi em Campinas, pertinho. E aí eu acabei fazendo amizade com um outro, mas assim, coisas do momento ali. E aí no dia que aconteceu isso, eu mandei mensagem pro Marco Antônio da Jovem Pan. E contei pra ele o que aconteceu. E aí no outro dia, ele, no pânico, ele falou, tem uma pianista da Orquestra de Guarulhos que foi ameaçada por ser de direita, conservadora. E aí eu fiz o corte desse trecho que ele fala, contei a minha história e coloquei no Instagram. Eu tava com cerca de 15 mil seguidores e no final de semana eu fui para 60 mil seguidores. Então cresceu muito rápido. E aí foi um momento que vários deputados começaram a conversar comigo. E eu comecei cada dia mais a falar sobre cultura, falar como, por exemplo, a música clássica é a música mais conservadora que a gente tem. Mas eles entraram lá e eles já dominaram de uma forma que é muito difícil agora de conseguir restaurar. Por exemplo, você vai assistir uma ópera, o vilão da ópera é o Bolsonaro. Romeu e Julieta, eu fui assistir no Teatro São Pedro, em São Paulo, e eram 2 mulheres. Romeu e Julieta eram 2 mulheres. Então, lésbicas entravam no palco com a Bíblia na mão, porque eles querem sempre destruir o cristianismo. E Romeu e Julieta morrem, todo mundo sabe a história, e o pai da Julieta era um capitão da reserva. E a família do Romeu eram os traficantes, mas eles eram cheios de compaixão, todos bonzinhos. E aí, no final, eles morrem, o pai da Julieta pergunta, nossa, eles morreram, por quê? E aí entra um grande coro cantando A Culpa é Sua, Genocida, para remeter ao Bolsonaro. Assisti uma outra ópera no Teatro Municipal, que eles convidaram o MTST para fazer parte da ópera. E no final da ópera, eles desciam a escadaria do Teatro Municipal com foice e martelo, gritando Lula. Então, hoje o que a gente tem de cultura comercial, é aquilo que vende, é o entretenimento e principalmente propaganda política. Cultura, de fato, a gente não tem. E eu culpo até um pouco a direita, porque a direita deixou isso na mão da esquerda.
E agora a gente precisa retomar isso. E já está acontecendo uma transformação cultural. Mas eles dominam muito essa área. E eu falo, o que influencia o imaginário do jovem, da criança, são as músicas que eles ouvem. São as coisas que eles assistem. São os livros que eles lêem. E tudo isso está na mão da esquerda. A universidade está na mão da esquerda. Esse é um dos principais carros-chefes daquilo que você pretende fazer na Câmara dos Vereadores aqui em Sorocaba? Trabalhar principalmente com esse olhar mais apurado para a cultura, para a direita? Sim, com certeza. É para a direita, mas é porque, na verdade, a esquerda tomou e eles deturparam o significado da palavra cultura. Hoje em dia, qualquer coisa pode ser cultura, mas a cultura, ela vem da palavra que significa elevar, melhorar. É sempre a gente buscar o supremo bem, o sentido da vida. Isso que, de fato, é cultura. Mas eles deturparam esse real significado. Então, eu tenho realmente projetos para a gente trabalhar com as crianças. Eu sempre falo do Instituto Bacarelli, que a gente tem em São Paulo, que é um instituto incrível, que eles colocaram no meio da favela de Heliópolis. Quando você mexe na cultura, a gente está mexendo com a segurança pública, a gente está mexendo com vidas. Muitas crianças que poderiam estar indo para o mundo das drogas, para a criminalidade, elas estão ali aprendendo um instrumento. Eu tenho vários amigos que saíram, que estavam ali no meio da favela e hoje estão tocando nos maiores teatros da Europa. Então, eu quero fazer realmente um trabalho muito grande com as crianças, com os jovens. A gente precisa mexer nessa base e dar estrutura para eles. Agora, Tati, você está conhecido hoje nacionalmente, assim como o Lucas Pavanato, que é sorocabano, vereador mais eleito meu amigo no lá de São Brasil, Paulo. na história, enfim, o Lucas. E aí tem muitas lideranças jovens da direita. Tem o Nicolas, o deputado federal mais votado. Enfim, e agora você também surge com uma liderança da ala direita. Você é jovem, você tem 28 anos, você está contando essa história, você teve 6.012 votos. Então, 108 mil seguidores. 108 mil seguidores, você está crescendo. Então, vamos dizer assim, os figurões, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, os filhos, outras personalidades políticas de direita já sabem quem você é. Sim. Você já está marcando o território, enfim, com a sua bandeira. Mas em Sorocaba, pela composição da Câmara, a gente percebe que é uma Câmara muito mais de centro-direita do que de esquerda. São 4 vereadores de esquerda. Agora, aqui em Sorocaba nós tivemos, e falamos muito sobre isso, que a direita se dividiu. A direita acabou se dividindo com republicanos, com o PL, não houve um acordo. De que maneira essa direita pode ficar fortalecida sem que haja mais desavenças entre a própria direita na Câmara em Sorocaba? Até vou emendar essa pergunta do Paulo Roberto Júnior, porque no meio da campanha a gente viu alguns desencontros entre o PL e o vereador, hoje vereador Vinícius Zait, e ele foi proibido de usar a imagem do Bolsonaro. Por que isso tudo aconteceu? Por que houve essa possível ruptura nesse momento? Eu acho que isso vem de brigas antigas que o vereador tinha com o deputado que estava candidato a prefeito. E uma coisa que eu fiz e muitos candidatos vieram me elogiar foi fazer o meu trabalho. Eu fiz a minha campanha. Eu trabalhei pela minha campanha. Muitos falaram que ficaram ali no partido o tempo todo. Teve essa manobra, teve lá uma candidata que foi lá proibir o vereador de usar a imagem do Bolsonaro. Eu não concordei com isso. Mas eu também não fiquei entrando nesses meios, porque eu falo, a gente tem que se unir, é realmente isso. O que a esquerda mais quer é exatamente esse rompimento. Eles ficam felizes quando estamos brigando. Então, eu não quero de forma alguma brigar com alguém que é de direita. Eu vou fazer o meu trabalho, seguindo os meus princípios e os meus valores e fazer o que é melhor para a população. Você já esteve na Câmara, acho que foi no primeiro dia de sessão, pós-eleição. Sim, ali você já conversou com o pessoal, já está se ambientando, já sabe como é todo o ritual na Câmara, enfim, a partir do dia 1º estou aprendendo. Está aprendendo, está estudando, enfim. Lá, você é muito jovem, você deve ter muita expectativa pela frente, né? Sim, com certeza. Hoje estava na Câmara novamente, fui lá conversar com o Luiz Santos, que está... Que será o presidente da Câmara? Será o presidente da Câmara, então eu já tinha dado minha palavra para ele, que ia assinar, e hoje fui lá, assinei, porque o Luiz Santos, ele já estava lá antes da direita ser a direita que é hoje. Ele já estava lá combatendo todas as ideologias de esquerda sozinho.
Então, Se eu não tô enganado, é o quarto ou quinto mandato do Santos. Eu acho que é quarto mandato dele. Então, lá, antes da direita ser a direita, ele já estava lá defendendo os nossos valores. Então, eu fiquei feliz com ele colocando o seu nome para a presidência e eu acho que não tinha um melhor nome para o momento mesmo. Legal, olha, Tatiane Costa, PL, eleita vereadora em Sorocaba, 6.012 votos, como disse o Douglas, mais de 108 mil seguidores. Tatiana, sucesso para você. Posso fazer mais uma? Claro. Como é que vai ser o relacionamento entre Tatiane Costa, mulher, hoje nós temos 4 mulheres no Legislativo Municipal, uma de centro-direita, que é a Jussara, e 2 vereadoras declaradamente de esquerda. Mais 4 mulheres, e a gente sempre torceu muito para que houvesse um fortalecimento do quadro feminino na Câmara. Mas como é que vai ser esse relacionamento entre a Tatiane Costa, mulher, e as 2 vereadoras de esquerda? É uma boa pergunta. Vamos ver durante os próximos anos. Uma coisa que está acontecendo recorrentemente é que muitos jornais vêm fazer perguntas e tem um portal que já fez perguntas muito tendenciosas. Eles falaram, como você se sente numa Câmara tão masculina? Eu falei, mas qual é o problema? Eu me senti confortável, segura. Todos me trataram com muito respeito e educação. Sabe? Realmente, eu me senti acolhida ali no momento. A Yara veio me parabenizar, a Fernanda ficou um pouquinho mais de longe, mas quando passei por perto, me parabenizou também. Mas uma coisa que eu pretendo é quebrar esse discurso feminista. Elas ficam falando o tempo todo que os homens são machistas, mas o portal de esquerda que veio falar comigo, ele já perguntou, o que você acha agora de 4 mulheres na Câmara, se elas vão conseguir fortalecer as pautas como era? De homossexualidade, sexistas. Aí a gente já vê que eles querem enquadrar a mulher naquilo. Só por eu ser mulher, eu tenho que falar sobre isso? Somos homossexualidade? Por que eles já estão querendo forçar isso em mim? Isso eu não aceito. Eu sempre falo, eu não sou feminista e eu não devo nada a esse movimento. Eu quero mostrar para as mulheres que elas são livres. E o movimento feminista, ele quer aprisionar as mulheres. Então, eles já querem colocar as mulheres em uma caixinha que você tem que falar sobre essas pautas. Não, eu vou falar sobre a pauta que eu quiser. Eu sou livre e não vou trabalhar da forma que eles querem. Então, acho que a gente vai ter uns embates, mas vai ser muito bom, porque eu vou esclarecer muitas falácias feministas e vou quebrar todas elas. Tatiane Costa, essa é a vereadora eleita em Sorocaba, 6.012 votos, se posicionando aqui, comentando, falando e se apresentando a você que não a conhece, se apresentando aqui no Jornal da Band. Tatiane, obrigado pela sua presença aqui, sucesso. E a gente aqui tem uma vinhetinha aqui que a gente fala, o Jornal da Band não esquece, a gente vai estar de olho em você também no seu trabalho. Isso aí, sempre, pode ficar. Pode cobrar, sim, com certeza. Então tá certo.